for do jeito que as pessoas querem, ninguém obedecer nenhuma regra, não obedecer nada que os pais impõem, que as autoridades impõem, o mundo fica uma bagunça. Você não vai falar como uma pessoa da sua casa da mesma forma que você fala com o seu chefe. É importante ter obediência, mas também tem coisas que eu acho que não devem ser totalmente obedecidas. Com o tempo mesmo a gente vai aprendendo como se comportar em cada local. Num trabalho, se você obedece tudo, você vai subir no cargo, vai ter uma posição melhor na sociedade, em tudo. Então, obedecer se auto-beneficia sim. Se alguém me perguntasse o que é obediência, eu responderia que provavelmente, na maioria das vezes, é aquilo que você realmente não quer fazer. Puxa, mas que definição de obediência, né? Provavelmente, na maioria das vezes, é aquilo que você não quer fazer. Esse é o papo do Caleidoscópio, não é aquilo que você não quer fazer, não. É obediência, tá? Até que ponto a gente deve ser obediente? Criança boa é criança obediente? E os politicamente incorretos, os desobedientes? Como é que funciona isso no nosso dia a dia? Para você participar com a gente é muito fácil, tá liberado o telefone, você vai ligar 3209-0113, mas tem também o Twitter, que é o @CaleidoscópioTV, tudo junto, e temos ainda o facebook.com/programa Caleidoscópio. E para você que participar, atenção, no telefone a gente está sorteando ingressos para o Vale Verde Alambique Parque Ecológico, que fica em Betim, mas também através do Twitter. Mas no telefone você liga, vai na opção 2, 3209-0113, opção 2. Agora, no Twitter, você vai dizer se você é ou não é uma pessoa obediente. Combinado? E para a plateia que está aqui, a gente tem Vale Lanche do Bang Bang Burger e temos ingressos para os cinemas e Minas e ainda produtos de beleza Kimi Bell, tá certo? Para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber alguns convidados aqui interessantíssimos. Primeiro, o professor André Favacho, que é pedagogo e professor da Faculdade de Educação da UFMG. Obrigado, viu, André, pela presença. Joia! Bom, temos também a presença do Eduardo Gontijo. O Eduardo Gontijo é um estudante e, segundo a mãe dele, que passou pra gente essa informação, ele obedece tudo que a mãe dele fala, não é? Então, tudo bem, né, Eduardo? Que missão dureza, hein? Que missão complicada. E para fechar os convidados, a gente tem o prazer de ter a psicóloga Liliane da Costa Val Moura da Bien. Obrigado, viu, Liliane, pela presença, tá bom? Ótimo. Bom, e não dá pra gente não apresentar a nossa plateia, né? Temos aqui na plateia jogadores de basquete do Olímpico, basquete que é o esporte mais empolgante do mundo. E lembrando que o Olímpico, nessa sexta-feira, dia 9, está fazendo uma peneirada. O que é isso? Você acha que você joga basquete, se você gosta de jogar basquete, né, de acordo com a sua idade, sendo jovem, depois a gente vai passar as informações. Sexta-feira agora, 6 horas da tarde, é a sua chance no Olímpico. Vai lá e encara, tá certo? E o Olímpico é um dos clubes mais tradicionais no esporte especializado aqui em Belo Horizonte. Temos também fãs da banda Mary B e amigos do programa. Então, boa tarde, moçada. Boa tarde. Não. Sem feijão não há solução para este país. Feijão de corda, feijão tropeiro, feijoada, mais energia, mais feijão. Boa tarde, moçada. Boa tarde. Melhorou. E no palco do Caleidoscópio, onde os artistas se encontram, a gente tem o prazer de receber a banda Mary B. Palmas pros caras. Obrigado. Olha aqui, ó, queria só mexer com o pessoal lá no Mato Grosso do Sul, que está acompanhando ao vivo o nosso programa na TV Imaculada. Então, moçada do Mato Grosso do Sul, vou repetir aqui, ó, facebook.com/programa.caleidoscópio ou então @caleidoscópio-tv, é o nosso Twitter, combinado? Bom, Liliane, e aí? O ser humano, ele precisa ser obediente? O que é obediência, na sua opinião, Liliane? Vamos lá. Primeiro, você precisa ser obediente. Primeiro, ele precisa ser obediente. Isso. Né? A mocinha ali diz muita coisa, né? Interessante. A obediência ela é necessária para que você consiga se realizar na vida, assim, como paralelamente à disciplina. Então, obediência e disciplina são coisas diferentes. Sim. Correlatas, caminham juntos, sim, mas diferentes, né? A mocinha, né? Ela disse um negócio muito corajoso, né? Ela falou o seguinte, tudo que a gente não gosta de fazer tem a ver com obediência. Como é que é isso aí, Liliane? Pois é, aí vem a minha área, né? Puxando um pouco para a área do André também da pedagogia. O Piaget dizia o seguinte, você tem que levar, aqui tem muito adolescente, aliás, só tem adolescente, né? O indivíduo a achar, a concluir, a acreditar que ele ser obediente naquilo que está sendo demandado é interessante para ele. Então tem que valer a pena ser obediente. Tem que valer a pena. Para nós, isso. Isso é importante. Agora, é óbvio que isso também é relativo. Como é que você vai dizer para uma criança de 2 anos que ela tem que obedecer? Se ela pular na piscina, ela vai se afogar, né? Nessa idade, a personalidade está se desenvolvendo, sim, não há sim. como. Né? Então, você citar até uma palavra, adestramento, que é muito mais para os animais, né? Mas no início da vida tem que se ter essa autoridade em relação às pessoas com as quais
os cuidadores, Você os tem que dar uma professores, referência, né, as Liliane? Não tem mães, os muito jeito, pais, né? tem que ir orientando aonde ir Tá. e o que fazer, Ok. pela própria proteção deles mesmos. Deixa eu aproveitar aqui, nós temos um pedagogo, né? André, quando fala em obediência, geralmente sobra para a escola. A gente vai ter que ser obediente, chegar no horário e tal. A educação, para trabalhar com a educação, para conviver na educação, é preciso ter obediência? Como é que você vê isso aí, André? Pois é, a obediência na escola ela tem uma história. Ela não é uma obediência qualquer. Ela tem Não é uma para encher o história. saco, não, né? Tem dois tipos de obediência. Nós temos uma obediência que nós poderíamos chamar que é política, que é social, e temos uma obediência privada. Essa que dá no ambiente da família, da casa, tal, não sei o que mais. Quando você chega no colégio, essas duas obediências elas se confrontam. Elas se confrontam. Então, Isso. você tem uma obediência que é uma obediência legal que se deve ter, mas você tem uma obediência que se está definida nas relações. Relação professor-aluno, relação professor com outros professores, Sim, relação o atleta com o atleta técnico. com técnico, e assim vai. Todas essas relações que estão postas aí. Então, a obediência na escola é uma obediência específica, uma obediência que tem uma história. Se a gente tiver que dizer rapidamente a história da obediência na escola, ela Isso. passa. Ela é obtida com surras, no passado, ela é obtida com culpa, que é a religiosa, e depois ela é obtida Com por penalidade? relações de competência. Ah, tá. Por relações de competência. Uhum. Ou seja, se o camarada não obedecer, provavelmente ele não vai ter emprego, provavelmente ele não vai ter isso, tarará, tarará, que é então que entra essa obediência muito específica da escola. Mas tem muita coisa para se falar em torno disso, porque se a gente tiver que definir rapidamente a obediência em geral, ela pode ser entendida como uma espécie de virtude, segundo a qual a pessoa exercita se ela vai ou não se submeter à ordem de alguém. Uau, esse é um conceito amplo, hein? Muito amplo. Não está definido que ela tem que obedecer a ordem. Não, é um exercício que o indivíduo faz se ele vai se submeter ou não. E aí, de cara, você tem já um correlato da ideia de obediência, que não é ainda a disciplina, mas é a autoridade. Ou seja, só existe a obediência porque tem uma relação de autoridade que supõe uma obediência. Tá. E elas são dialéticas, né? A obediência e a autoridade. E essa autoridade tem que ser reconhecida, não é imposta. Reconhecida. E aí nós também vamos ter que ter aí a história da autoridade. Tá. A história da autoridade. Então, por exemplo, você vai no mundo grego, a autoridade é daquele que sabe. Então, por exemplo, se eu sou um jovem e quero aprender a construir um navio, eu tenho que me submeter à autoridade do mestre que sabe construir navio. Eu não tenho mais nada o que fazer. Entende? Se eu sou um soldado e quero participar da guerra no mundo antigo, eu vou ter que me submeter à autoridade do comandante, porque eu não sei fazer a guerra. Então, quer dizer, é preciso ir na história da autoridade. E aí você chega no modelo antigo, mas aí, vamos embora, tem vários modelos de autoridade divina, até chegar ao que nós temos hoje. Porém, a autoridade que no Ocidente nós vivemos é a autoridade romana. Qual é a autoridade romana? A autoridade romana é o idoso sobre o jovem. Tá, Essa é a marca da autoridade romana que nós herdamos. Sim. Que nós herdamos. Obviamente, hoje nós podemos interrogar tudo isso, né? O jovem não respeita o idoso, tal, não sei o que mais. Pouco importa. O importa é que na marca atual ainda é a autoridade do idoso sobre o jovem. Liliane quer falar. Ela pegou o microfone ali. Vamos lá, Liliane. Não, é porque a visão dele é mais na área da pedagogia, né? A minha é na área clínica, na área de lidar com as pessoas. Sou especializada em relações interpessoais, em comunicação, em comportamento. E o Freud lançou esse grande conflito, que é o seguinte: o indivíduo que é extremamente obediente, ele está reprimido. Se ele está reprimido, ele não cria. E se ele não é criativo, ele não tem lugar nesse mundo, não. Se você chegar hoje numa agência de publicidade e chegar, como é que você chama? Vinícius. E chegar você? Danilo. O Vinícius, ele tem um estilo mais fashion, né? Vocês concordam? É. Ele é mais estiloso no sentido assim, sim. rap e tal. E o Danilo é mais tradicional. A agência de publicidade vai virar para o Vinícius e dizer assim: eu quero aquele cara ali. Ele tem um jeito, ele parece que ele ousa. Ele pode até não ser, né? Ele não é muito dócil, ele não é muito obediente. O cara obediente hoje não tem lugar no mercado. É óbvio, como ele falou, tem coisas básicas, tem a disciplina. Sem disciplina não chega em lugar nenhum. Tem 2 técnicos aqui e os meninos estão aí para dizer o seguinte: eu estava conversando com eles anteriormente ali e eles disseram o seguinte: a gente treina 3 horas por dia. Se vocês não treinarem 3 horas por dia, vocês não vão chegar onde vocês querem. Precisa de quê? Obedecer à disciplina necessária para alcançar a felicidade, o sucesso, que é o que eles querem. Tá bom.
Daqui a pouco nós vamos com o Obediente Plantão. Quero saber se ele ainda se considera obediente e é uma boa ser obediente agora, depois do primeiro bloco. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma relaxada. Mary B, vamos fazer um som aqui pra gente. Queria que primeiro apresentasse a banda. Vamos lá, o nome da moçada rapidamente. Na frente, Sinara Mota, Renato Soares, Cintinha, Danilo, Alexandre e Fur. Tá nosso bom. Amigo Fashion aqui. Legal, nosso amigo Fashion. Lugar na agência de publicidade garantido. Tá bom, fiquem à vontade e eu sobrei, hein? É com vocês. Valeu! Não posso ter ou querer você. É a verdade que existe em mim. Melhor te esquecer, eu sei. E recomeçar tudo. Quando eu já nem sei mais o que dizer. Eu tento, mas o tempo que nós não temos mais. Longe de você, estou vivendo assim, me perguntando se chegou ao fim. Longe de você, o que aconteceu, eu não sei dizer. Longe de você, estou vivendo assim, me perguntando se chegou ao fim. Longe de você, o que aconteceu, eu não sei dizer. Não posso ter. Valeu. Como sempre deu problema, né? Obrigado, gente. Valeu, galera. Na história de hoje, pedi permissão a meu pai para fazer uma coisa que eu queria fazer. Quando ele não me deu permissão, fiz assim mesmo. Tive sorte. Não me aconteceu nada, mas podia ter acontecido. Talvez os pais não estejam sempre certos, mas se eles nem sempre nos deixam fazer o que queremos, há geralmente um bom motivo. De qualquer forma, acho muito bom ter alguém que sempre está querendo fazer o que é melhor para nós e nos ama bastante para dizer não, quando seria bem mais fácil dizer sim. Aquela piscadinha ali, eu vou te contar um negócio. Bom, esse é o desenho He-Man, né? Que era famoso, no final do desenho sempre tinha a moral da história. Eu não tinha muita paciência com essa moral da história, então eu reconheço que eu nem lembro o nome dessa mulher. Tila, me parece que é isso, né? Como é que é? Não, She-Ra é a outra que lançaram, que era meio pra competir com o He-Man, né? No mundo politicamente correto, que as mulheres também tinham que estar presentes e tal. E aí ela tá falando que tem que obedecer, porque senão é punido, senão se dá mal e por aí vai. Vamos no Eduardo. Eduardo, e aí? Você é obediente por natureza ou sua mãe, seus pais tiveram que apertar para você ser obediente? Como é que é? Eu sempre fui bem obediente, assim, que eu acho que a obediência também tá a ver com respeito. Se você respeita seus pais, acaba que você é meio obediente com eles. Aquilo que o André falou da autoridade reconhecida. Isso. Né? Tá. E você tem mais irmãos, Eduardo? Eu tenho uma irmã mais velha. E aí, ela é desobediente ou ela é obediente? Ela também é obediente. Tá. Então, isso se deve ao respeito que você tem pelos seus pais? Isso. Tá. Meus pais são as pessoas mais velhas também. Eu acho que, já que eles têm uma carga de vida maior, às vezes o que eles falam pode ser melhor pra gente. A origem romana aí, não? E aí, quando você foi pra escola, você na escola naturalmente obedecia quem era mais velho, que eram os professores e tal. Eu sempre fui tranquilo na escola, assim. Nunca tive problema, briga, assim. Tá. Uhum. Agora você está na faculdade, o que você está fazendo? Isso, faço ciências contábeis. Ciências contábeis. A universidade é diferente, não é? É diferente. Você às vezes tem que ter iniciativa. Sim, você questiona mais. Você tem conhecimentos mais para poder questionar, você tem já opiniões próprias formadas, aí acaba que você questiona, mas uma pessoa que tem um conhecimento mais técnico que você não vai ficar debatendo aquele negócio interminável. Mas você sentiu alguma certa dificuldade de poder questionar algumas coisas na universidade? Ou... Às vezes você fica meio receoso, assim, né? Será que as coisas funcionam assim mesmo? É diferente do jeito que eu pensava, mas conseguindo
ir devagarzinho assim, Tá. vai saindo. André, vamos aproveitar que você é professor universitário. Sim, sou. E aí, como é que agora tira um pouco do pesquisador e entra no dia a dia? Tem hora que você provoca os alunos? Sim, Fala, provoco. sejam desobedientes, por favor, me apertem aqui. Tem isso? Eu provoco permanentemente o aluno para que ele possa perguntar, para ele possa sair. Às vezes, a dúvida que ele tem, para ele é banal, mas às vezes é essencial o que ele está querendo perguntar. E, às vezes, por uma certa obediência ao professor, em especial ao professor universitário, que ainda carrega uma certa marca, né? Sim, o pesquisador, o doutor, né? doutor e tudo mais, às vezes ainda tem um certo receio em se apresentar, em dizer, em falar, em perguntar. Embora eu tenha percebido que esses últimos 10 ou mais anos, isso está cada vez menos. Cada vez menos. O aluno pergunta, o aluno fala, e às vezes o aluno, quer ter até mais autoridade que você no assunto, que você já se debruçou muito tempo estudando, e às vezes ele quer ter mais autoridade sobre você, sobre o assunto. Então tá bem de perna pro ar esse negócio de obedecer ou não obedecer. Sim, isso te incomoda? Não, a mim não. A mim não. Eu acho que na educação a gente estabelece o diálogo e na medida em que você vê que o aluno está falando certa coisa que de fato é procedente, você aproveita, sustenta e embala a coisa. Agora, se não é, você mostra aí para ele que não é exatamente aquilo. Tá bom. Deixa eu aproveitar. Eu vou ali atrás. Me empresta o microfone aqui, professor. Vamos nesse jovem aqui. Pega o microfone. Vem cá. Queria que mostrasse esse jovem, porque ele é pivô. Levanta. Qual a sua altura? Vai lá. 1,93 m. 1,93 m. Quantos anos? 16. 16. Ainda cresce mais um pouco, né? Um pouquinho. Isso, senta. Pode sentar. Qual que é seu nome? Lucas. Lucas. Me contaram o seguinte, Lucas. Me contaram que você é pivô e fica pegando a bola, querendo arremessar de longe, da linha de 3 pontos, desobedecendo os técnicos. Isso é verdade? Conta pra gente. É verdade. E aí, cara? Esse cara é de pau, você fala isso na TV, assim, na frente dos técnicos? Não, mas eu sempre tive o costume de pegar o rebote e já ir pra cesta. Eu não, normalmente, você tem que pegar a bola, entregar pro armador e deixar ele levar. Aí, pouco desobediente, né? Pega o rebote e já quer. Me conta uma coisa, você é desobediente em casa também? Como é que é isso? É isso. Então, é da sua natureza. Sim. Você sofre muito com isso? Tem que obedecer regras? Tem. É difícil pra você? É Horário pra complicado. chegar, essas coisas todas? É complicado. Complicado. O basquete te ajuda nesse sentido ou mais te atrapalha? Não, ajuda. Porque você tem um objetivo que você tá afim. Né? Vamos tentar a Liliane. Né? Se ele quer progredir no basquete, se ele gosta, ele vai ter que obedecer às regras. Ele viu um bem maior, né? Então ele cede Ele é obediente, na verdade, ele está agindo em interesse próprio. Né? E essa coisa que ele colocou ali do rebote, isso ele está ousando, né? E ele é interessante na equipe, eu tenho certeza. Então vamos saber de quem está na equipe. Né? Tem o Felipe aqui, o Zânio. Por favor, passa o microfone, desobediente. Passa a bola. Isso. Vai ficar com o microfone o programa inteiro, pô. Pelo amor. Felipe, obrigado pela presença. Né? Professor formado em Educação Física, né, Felipe? E aí? Vamos lá. Bom, eu acho que essa questão da obediência tem dois momentos, né? Primeiro, a obediência às regras, a regulamentos, normas, né? Nas quais realmente a gente tem que obedecê-las para ter sucesso, né? Feito que vocês falaram. E agora também eu acho que quando você vai ficando mais expert, ou então vai sabendo mais sobre um determinado tema, seria interessantíssimo, então, ser desobediente. Porque o conhecimento científico, por exemplo, você estava falando sobre a universidade, ele é totalmente contra essa obediência do que é pragmatizado, né? Do que é o pesquisador tem que questionar tudo, né? Exatamente. Porque senão não tem pesquisa. Então, vendo nesse ângulo assim, eu acho que seria interessantíssimo, né? Esse pouco de desobediência para você poder ousar, criar e fazer o novo, né? Agora, Felipe, como é que você lida com isso, cara? Com os adolescentes, como é que faz? Pois é, então, né? Você falou realmente essa idade muito sensível, né? Na questão da obediência e do respeito a autoridades e regras. A gente tenta mostrar sempre, eu acho que o melhor caminho é o caminho da conscientização, né? Você falou sobre punições, né? Para que você consiga manter a autoridade, então ter a obediência dos meninos, mas eu acho que passa mais por conscientização, para eles saberem o porquê daquele comportamento, né, de ser obediente àquelas regras e principalmente lograr benefícios daquele comportamento, né? Então, eu acho que passando pela conscientização, explicando os porquês para eles levam na boa
essa questão aí da obediência. Legal, Felipe. Vamos passar para o Zane aqui. Vamos aproveitar, né, já que estamos com os dois treinadores. Zane, você foi atleta também, né? E aí, como é que você lida com isso, Zane? Eu vou até fazer um comentário aqui, que talvez isso vai depor contra mim futuramente. Mas é muito interessante, porque a tendência daqueles atletas que são extremamente obedientes é que eles fiquem um pouco presos, né? E no basquete, igual a Liliane falou da questão da obediência, da disciplina, que elas são coisas distintas, mas andam juntos, né? A disciplina é uma coisa que a gente pode cobrar, acho que frequentemente. A obediência que a gente tenta cobrar é mais aquela obediência inteligente. Né? Legal. É uma obediência, porque no basquete a gente precisa, né, escutar o técnico, né, escutar a pessoa que tem uma maior experiência, uma maior vivência, mas às vezes tem circunstâncias do jogo que merecem essa ousadia, essa anarquia, para ser bem sucedido. Então, a maioria dos atletas que são bem-sucedidos, de alguma forma, eles foram ousados, foram desobedientes. Né? Então, por isso que eu estou te falando, que isso, de alguma forma, futuramente, isso de alguma coisa pode depor contra mim. Pois não, ajude os atletas. Vamos lá. É o seguinte, vocês são muito jovens ainda, mas já estão enfrentando aquela coisa de espírito de equipe, tem os líderes e tal. Mas quando vocês estiverem mais ingressando no mercado de trabalho, vocês vão experienciar uma coisa muito interessante, o chefe e o líder. Isso é fundamental hoje no novo milênio. Quem é chefe, quem é líder. O chefe é muito fácil de distinguir. Chega no final do expediente, o chefe vira para você e fala lá com o Vinícius, Fashion, Danilo, tradicional, enfim, com a moçada toda assim. O chefe vira e fala assim, vamos tomar uma cerveja? Aí o Danilo fala assim, aqui, ó, meu menino hoje está com febre. O Vinícius fala assim, ó, eu tenho um médico. Aí, como é que você chama? Sinara fala assim, ó, esqueci. A empregada vai sair agora, eu não posso ficar. Agora, o líder vira e fala assim, aqui, vamos para o boteco ali na esquina? Bora, na hora. Porque o líder, ele sabe lidar com essa coisa de obediência e disciplina. Ele sabe sacar o cara na hora que ele está precisando ser desobediente para ser criativo e crescer na empresa e agregar valores para aquela empresa de sucesso. Se a empresa não inova, o que acontece? A ascendência vai até um ponto, depois ela cai. Então, o indivíduo tem que ter disciplina? Tem. Ele tem que ser obediente? Tem. Mas tudo é muito correlato. Eu sou mãe, sou profissional da área e tenho dificuldades com isso até hoje, com a disciplina e a obediência. Estou com a minha filha aqui. Deus queira que vocês não perguntem a ela sobre isso, como é que eu exerço isso em casa. Então, mas não é fácil. Está o Eduardo aqui, que teve um discurso brilhante, e os pais dele devem estar orgulhosos, que a obediência está levando ele ao sucesso. Mas ele está enxergando que vai ter um momento que ele vai ter que usar. Isso. Ele vai ter que questionar. Porque o indivíduo que não questiona, ele não é um ser pensante. Agora, o problema da obediência é um negócio muito sério quando você usa da obediência para eximir da culpa. Você chega no hotel e fala assim, eu estava com um quarto marcado, o apartamento era esse, e eu estou querendo ficar nesse apartamento e tal, por causa disso, isso, eu estou com meu voo foi marcado. Tá. O cara fala assim, meu senhor, sinto muito. Eu estou cumprindo ordens. Eu aqui só obedeço. Esse cara está fora do mercado. Dispensem esse gerente. Não é. Então, essa coisa da obediência precisa saber, e na área nossa, na psicologia, a gente usa muito, a gente lida muito, trabalha muito isso, como é que você se esconde atrás da obediência? Só estou fazendo o que mandaram. Nós precisamos olhar muito para trás, não, vocês são muito jovens. Nazismo. Ah, não, eu só obedeci. Matei 300, estava obedecendo ordens. Não tem nada com isso. Bela lembrança, né? Apesar de ser uma situação triste, mas assim, muito concreta, né? Bom, vamos fazer o seguinte, tenho que obedecer aqui, porque eu já estou muito desobediente. Obedeça, por favor. O tempo já está rolando. Então, agora com vocês, um pouco mais de som aqui no Caleidoscópio. O que nós vamos... Olha o que temos aqui. Pois é, a gente vai até mandar, inclusive, um músico que influenciou muito a Neremi. Então, vamos lá. Vocês têm Ray Charles. Minuto. Ray Charles, sobrei. Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't be so mean. You the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road,
Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, baby, listen, baby, don't treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't carry you, 'cause I understood. You ain't got no money, you just a no good. I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. Come on, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Bom dia, como vão vocês? Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Você vai visitar a sua vovozinha? O que está levando nessa cestinha? Bolos e remédios pra ela eu vou levar. Minha vovozinha está muito doente e eu estou com muita pressa e não posso me atrasar. Para chegar lá bem depressa, pegue o atalho da floresta. Esse caminho é perigoso. Cuidado, porque o lobo mau pode aparecer. O atalho não é seguro. Esse caminho você não deve escolher. Bem melhor é a estrada longa, onde o lobo nunca vai aparecer. Nós podemos proteger você. Venha, vamos te acompanhar. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Atalho à esquerda, estrada longa à direita. Bom, o final da história você já conhece, né? Desobedeceu, se deu mal. Vamos lá. Aqui, ó, Tene Lu, que mandou uma mensagem pra gente. Olha aqui, ó, Caleidoscópio. Ela chama, né? Caleidoscópio virou uma entidade, assim, muito bom. Nem sempre, quando obedecemos, fazemos a coisa certa, porque nem sempre quem dá ordem está correto. Exemplo, quem obedecia a Hitler, né? Foi o que a Liliane falou no último bloco, tá bom? Ela participou com a gente através do nosso Twitter, né? Vamos colocar aí Twitter, Facebook, tudo aí pra você e o telefone também, ok? Vamos lá, a banda diz que quer participar. Renato, você reivindicou. Então agora, vamos lá. Você falou que quer falar do assunto. Bom, vou falar um pouco, né, de desobediência, que às vezes pode ter um ponto positivo, por exemplo. Eu comecei primeiro instrumento que eu aprendi foi flauta. Aí, beleza, eu tinha uns 5 anos de idade, mas eu tinha pedido para aprender violão. Não, aprender flauta é mais legal, mais tradicional. Não, beleza. Aí eu fiz 2 anos de flauta, eu sinto muito, vou pro violão. Uhum. Aí, beleza. Aí depois, acabei que eu deixei de lado, assim, fiz faculdade, mas aí no último período eu decidi, assim, não, o que eu amo fazer mesmo é música, então vou tentar. Aí eu tive desobedeceu de novo, eu desobedeci, assim, as expectativas, na verdade, que eu tive apoio para seguir a carreira de música, mas se caso eu não tivesse os pais que me apoiassem, talvez eu não estaria aqui hoje, estou com meus colegas de trabalho aqui. Perfeito. Nesse programa legal pra caramba. Você então, teve que ser desobediente em algum momento. Eu desobedeci porque eu acho que cada ser humano tem a sua própria essência. Então, se você for, meu filho vai nascer, vai ser médico ou advogado, assim, as profissões mais tradicionais. Mas talvez ele quer ser uma opção qualquer de arte ou sei lá. Então tem que seguir, tem que obedecer, claro, até uma certa idade. Mas depois que você tiver uma maturidade suficiente, você escolhe seu próprio caminho, desde que não prejudique o próximo nem a você mesmo. Né? Renato, o músico tem que ser obediente? Você tem que aprender a fazer primeiro a coisa certa e depois desobedecer. Depois fazer tudo ao contrário. E explica melhor pra gente. Vamos lá. Bom, porque se você fizer o que os outros já fizeram, você não vai inovar. Tá. Então é bom você saber tocar, ter uma formação musical. Sim. Porém, então depois tem que saber o que já foi feito, você tem que dar conta de tocar, isso, né, um Legião Urbana da vida que seja, ou Raul Seixas, né, para depois você começar a desobedecer. Exatamente. Depois você tem, porque senão você não sai nada novo, você vai só copiar o que já existe, né? Então é isso aí. Ok. André, vamos entrar no papo, vamos lá. E aí?
que você quer saber? Eu quero saber essa história. Você tem que aprender o que já existe para depois desobedecer. Será que estão na ordem tão certinha? Olha, veja só, a fórmula, a minha perspectiva ela é sempre mais filosófica e histórica, né? Então, quer dizer, a fórmula que está posta na obediência, é como eu disse ainda agora, a obediência sempre implica autoridade. As duas coisas são inseparáveis. Então, veja só, a equação da autoridade é como obter do outro obediência sem usar força, sem usar violência, sem usar coerção. Tá. Okay? Essa é a máxima da autoridade, né? Ocorre que de lá para... Esse é um preceito grego que veio embora de lá para cá. Ocorre que nesse intervalo a gente nunca conseguiu fazer necessariamente isso. A gente nunca conseguiu fazer necessariamente isso. Então, quer dizer, a gente tenta. Hoje, por exemplo, o diálogo é falado em todos os cantos para ver como é que a gente, então, implica essa relação de autoridade que não tem nem força, nem violência, nem coerção. Aí nasce aquele primeiro elemento que eu coloquei da obediência, ou seja, a obediência ela é o exercício que o sujeito faz se ele vai ou não se submeter. Entende? Então, por exemplo... Tem uma coisa do indivíduo aí, né? O sujeito está posto. Sujeito, né? Ele está posto. Então, por exemplo, o colega ali está dizendo, para ele foi isso que ele fez, né? Ele entendeu que seria melhor que ele aprendesse a formação musical e depois inovasse, fizesse o que ele bem entendesse, para que ele, então... Mas ele teve que fazer primeiro um processo de se submeter a uma formação, porque ele queria essa formação, ele se submeteu a essa formação e aí ele inovou. Né? Agora, o princípio está dado, ou seja, como é que eu me submeto a uma autoridade que não exerça sobre mim violência. Tá. Sem força e sem coerção, que são três coisas, inclusive, bem distintas uma da outra. Ok. Liliane, vamos lá. Olha, eu fiquei feliz de saber que... Como é que você chama mesmo? O Lucas, né? É uma figura importante na equipe. Não significa que os outros que são obedientes não sejam. Sim. Né? A coisa para funcionar tem que ter uns caras como ele mesmo. E tem que ter os outros obedientes mesmo. Sim, e tem que ter os técnicos também dizendo para vocês, obedeçam. E o Felipe, né? Não, obedece. Obedece, filho, obedece. E cada vez que ele faz isso, a engrenagem da equipe muda. As pessoas começam, os colegas começam a observar como é que ele ousa. E ele começa a observar que quando ele ousa demais, ele tem que ser igual aos outros que obedecem. Sim, interessante. Então, esse intercâmbio de ousar com obediência é interessante. Agora, o Piaget dizia o seguinte... Os mestres têm que descer dos pedestais, ou do pedestal. Significa o quê? Se nós dermos liberdade à criança, uma liberdade dirigida, ela vai entender que o que nós estamos apontando a ela é melhor para ela. Mas isso não é uma coisa simples mesmo, como ele está falando. Essa coisa no pragmático não é simples, não. É uma história aí, né? Mas o que interessa hoje na vida prática para todos nós é o seguinte. Desobedecer quando e quanto obedecer. O Eduardo, ele é tido aqui como obediente, mas eu tenho certeza que se os pais dele vierem aqui, eles vão dizer várias situações em que ele foi desobediente. Perfeito. É que no predominante, ele seguiu aquelas ordens que ele acha, até agora, não significa que ele não vai mudar, que foram importantes para o sucesso dele. E pelo que ele está falando, tem dado certo, dentro da visão dele. Agora, o Vinícius, pegando pé do Vinícius, pode chegar e falar assim, nossa, que vida chata essa do Eduardo. Tudo certinho, bonitinho, faz tudo certinho, obedece ali, ele corresponde às expectativas dos pais. Não estou dizendo que é isso não, tá, Eduardo? Te peguei aqui de bode expiatório, assim como o Vinícius. Então, essa coisa da criatividade é muito olhada na nossa área, né? O indivíduo florescer. Quem que é esse indivíduo que a gente... O Caetano, uma vez, falou o seguinte, eu vou ter um filho, não sei se eu vou gostar dele. Eu nunca tinha pensado nisso. Que o pai tem esse direito. Nunca tinha pensado nisso, né? Graças a Deus que eu gostei das minhas filhas. Mas depois que o Caetano falou isso, eu falei, não, ainda bem que já tive as filhas e já gosto delas. Porque a gente não sabe o que vai florescer daquele ser humano. Embora a gente vá passar para eles regras de obediência. Ok. E agora eu tenho que obedecer minha produtora. Música, Mary Hell, Sobrei. Fique à vontade. Tudo vai bem, nada mudou de lugar. As coisas chegam ao fim antes mesmo de acabar. Tag
que legal. Acho que tem outra alguém, acho que já não faz mal. Enquanto nada parece mais normal, nada me soa mais natural, nada vai me fazer voltar. Algo me diz que é tempo de decisão. Hoje me sinto feliz, hoje me sinto na mão. Ela bem longe daqui, espera o carnaval. Enxergo o que há por vir no velho cartão postal. Enquanto nada parece tão desigual, nada. Bom, estamos de volta com o Caleidoscópio e eu queria falar sobre uma campanha muito importante, que é a campanha Faço Parte. Ela é importante porque ela é responsável pela manutenção dos equipamentos da Rede Catedral de Comunicação, que é a Rádio América, a Rádio Cultura, o Jornal Opinião e a nossa TV Horizonte. Além disso, a campanha Faço Parte também cuida da revitalização do Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. E está à frente do projeto que vai edificar a Catedral Cristo Rei. Então, se você quer conhecer mais sobre essa campanha, quer saber como é que acontece, você vai ligar no telefone 3209-3559. 3209-3559. E agora, no último bloco, mais um VT. Solta lá, vamos dar uma conferida, vamos lá. Era uma galinha muito criativa e talentosa. Ela se destacava por seu espírito de aventura e ousadia. Não tinha limites e andava por onde queria. O dono da granja, porém, estava aborrecido com ela. Suas atitudes estavam contagiando as outras, que já estavam copiando. Ok, bom, e aí, as galinhas, né, todas agiam de um jeito, aí de repente uma desobedece e até o próprio dono da granja fala, não, interessante essa desobediência aqui, foi interessante. Bom, essa é um pouco da nossa realidade também, né, alguém às vezes puxa. E deixa eu aproveitar para registrar aqui pelo Twitter a participação do vereador Fred Costa, isso mesmo, obrigado aí pela audiência. Vantagens de ser obediente, você terá credibilidade e respeito de terceiros. Desvantagem, você pode correr um grande risco desnecessário. Vamos fazer o seguinte, abrir para pergunta. Já tem uma primeira, microfone, isto, seu Olá. nome? Jonatas. E aí, Jonatas? Eu queria perguntar para a Liliane. Eu queria perguntar se a obediência, pelo que foi falado, que ela está sempre relacionada com uma questão de egoísmo. Eu só obedeço se me fizer bem. Se eu tiver interesse, será que né? é só isso, né? Uhum. Ou será que a gente nunca obedece por amor? Uhum, ou por alguma outra razão qualquer que não pelo seja um bem comum. próprio? Tá, ótimo, boa, boa. É, muito bem colocado mesmo. E eu acho que você tem toda a razão, tem a questão da obediência social, se nós não obedecermos às regras, nós não convivemos em sociedade. E tem a obediência que ele colocou um pouquinho, o Eduardo. Em respeito às pessoas que estão nos dando as ordens, porque a questão do indivíduo, principalmente da criança, em relação à autoridade, ela vê o indivíduo grande, né? Ela pequenininho, o seguinte, eu amo e tenho medo dessa pessoa. E daí surge o respeito. Aí que é o problema de dosar isso. É mais medo? É mais respeito? Porque a afetividade está embutida nisso. E é aí que surge a obediência a essas pessoas, também por afeto. Com toda razão. Ok. Vou desobedecê-la, Liliane, e vou colocar a sua filha no papo. Fazer o quê? Vamos lá. Tudo bem, seu nome? Tudo bom, Stephanie. Stephanie. E aí, Stephanie, o que você está achando dessa história toda? De ser obediente e não ser? E aí, o que é ser obediente? Eu não sei se é porque eu cursei Direito, então a desobediência no Direito está um pouco embutida. Ao mesmo tempo que as pessoas acham quem faz Direito obedece lei. Mas não é só obedecer leis, mesmo porque você tem que interpretar, você tem que criar, você tem que ter sua base para sair daquele raciocínio linear, né? Isso, daquele senso comum ali, Isso. às vezes, tem que criar alguma coisa. Eu acho que a minha visão é que a desobediência, às vezes, ela é mais preponderante do que a obediência em si. Porque eu acho que a obediência não tira ninguém de onde está. Então, se você precisar de sobressair, eu acho que você precisa de ir um pouquinho além, de testar novos caminhos, testar novos rumos, questionar. Conta pra gente aqui, atenção, conta pra gente, quando é que você foi desobediente à sua mãe?
que valeu a pena? Eu já quis, deixa eu pensar, vamos supor, eu quis tomar, às vezes, caminhos que ela achava que eram duvidosos, muitas vezes ela tinha razão com relação a isso. Sim. Em outras vezes, ela se surpreendeu. Ela achou assim, olha, interessante, realmente é um novo rumo que pode ser que dê certo. Então, eu acho que essa interação é que é importante. Então, não tem um assunto específico, são vários. Todas as coisas hoje que a gente conversa é para ter essa troca de experiência, né? De que, às vezes, ela vai estar certa, mas, às vezes, ela pode ver um caminho que ela ainda não tinha enxergado. Ok. Vamos fechar aqui. Eu queria só que vocês, né, o pessoal do Olímpico, quem é que vai chamar para a peneirada? Vamos lá, Zane? Vamos chamar? Então, o que é a peneirada? Vamos lá. A peneirada é um processo de recrutamento, não deixa de ser um processo de recrutamento. Então, o que acontece? Normalmente, em todas as modalidades esportivas, acontece sempre no começo do ano essa chamada para novos atletas, novas pessoas interessadas, novos adolescentes. No caso do Olímpico, agora na sexta-feira, né, às 18 horas, né, atletas entre 13 e 15 anos, né, que estejam interessados em começar uma atividade esportiva e que acham que tem a habilidade, né, a capacidade da prática do esporte, compareçam lá no Olímpico, de preferência uns 30 minutos antes. Precisa ligar antes? Não precisa. O Olímpico ele fica situado na Avenida Estevão Pinto, número 783, lá na Serra, no bairro Serra. Tá bom. Né? A entrada vai ser pelo ginásio. Tá? Chegando lá, vocês vão ser encaminhados pelo ginásio. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Não, que isso, de maneira alguma. Agradeço a presença de todos vocês. Tá? Muito obrigado. Nós vamos fechar o programa com a banda Mary Hell fazendo um som. Mary Hell, que coisa. Ai, meu Deus. Vamos trazer a banda, então, Mary Hell também, né? E eu queria dizer o seguinte para você que está ligado com a gente. Essa discussão começou aqui, ela não acaba aqui. Continua aí contigo, tá bom? Seja na escola, em casa e por aí vai. Sobrei. Valeu! Valeu, e antes de tocar, queria divulgar nosso Twitter, @BandaMaryB, para quem quer conhecer nosso trabalho próprio, fique à vontade lá. Tem o palcomp3 também.com e também o telefone 3491-8706, produtora Silene Mota. Valeu. Valeu, galera. Vamos lá. Me convencer, tudo mudou, nada é pra sempre. Sei que estou distante, mas a cada instante eu me perco sem saber. Não me reconheço mais.